Amém, queridos? Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês uma palavra rápida hoje, não é? E essa semana Deus veio me falando alguma coisa interessante, eu até sonhei com isso. Cheguei a sonhar com a palavra que eu ia pregar hoje. Eu fui trabalhando nela e Deus foi me mostrando alguns princípios interessantes e que, de fato, Deus tem levantado a igreja de hoje com um propósito exclusivo, um propósito de endireitar os caminhos e as veredas das pessoas. E Deus tem nos chamado para uma obra exemplar, cada um de vocês. Todos nós somos chamados para um propósito. E não há nenhum propósito feito debaixo do sol que não alcance a vontade de Deus. Nenhum. Pois até o injusto o Senhor criou para o dia do juízo, diz a palavra. Então, todas as coisas servem para um propósito de Deus. Todas as coisas. Não tem nada que foge ao propósito de Deus. E eu queria compartilhar um texto simples, que eu acho interessante como que Jesus usa as coisas simples para falar com a gente, não é? Às vezes nós queremos, a gente que trabalha tanto com a palavra de Deus, queremos às vezes fazer um sermão daquele bem eloquente, bem cheio de coisa, e na verdade não vai levar a lugar nenhum. Mas quando a gente ouve o Espírito Santo de Deus, quem prega é Ele, não somos nós, não é? Então, nessa noite, Deus quer falar conosco de algo muito precioso. E eu botei um título para essa mensagem. E o título é Quem é Jesus? É claro, nós não vamos cantar a música da Lagoinha, Quem é Jesus, eu preciso saber, não é? Todo mundo conhece, mas não é esse princípio. Se bem que a Bíblia diz que nós devemos nos fazer como crianças para encontrar o reino de Deus, né? E a Lagoinha, quando lançou essa música, foi para as crianças, não é? E as crianças, de fato, saíam perguntando quem é Jesus. Mas hoje tem uma palavra em que um versículo aparece essa questão. Quem é Jesus? E eu queria compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Eu estou usando a versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Quem tiver essa tradução, a NTLH, pode. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Uma passagem bem simples que nos lembra onde os discípulos foram com Jesus, um pequeno barquinho, para o alto mar. E ali houve grandes manifestações da vontade de Deus. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Esse o levaram consigo e levaram Jesus, tá? Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se já enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou repetir a segunda parte do verso 41. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra e, de fato, quem fala é o Senhor. Nós somos apenas vasos. Estamos aqui, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer para nós crescermos como uma comunidade, como uma igreja, como o corpo de Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, esteja estabelecendo os princípios que o Senhor quer conosco nesta noite, para que saiamos daqui edificados com a Tua palavra. É o que te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos?
Queridos, existem propósito para todas as situações que possam ocorrer em nossas vidas. Não tem nada nessa vida que não tenha um propósito. Para entendermos isso melhor, nós precisamos entender os princípios que estão nesse texto. É interessante que existem aqui, pelo menos, basicamente, 3 princípios que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Vai ser muito fácil de vocês guardarem isso, não só na mente, mas no coração. Então, prestem bastante atenção. Tudo que fazemos na vida existe um propósito. Tudo. Não existe nada por acaso. Não existe nada acidentalmente feito. O que existe é que há um propósito e debaixo desse propósito se estabelece princípios. Que tudo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja difíceis ou fáceis, sejam boas ou más, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu creio que todos nós temos experiências aqui para contar de sobra, durante toda a nossa vida, de tudo que já aconteceu, tem acontecido e ainda vai acontecer. Mas tudo isso serve para um propósito. Tudo isso Deus quer falar conosco e nos ensinar, porque nós estamos aqui como se fosse uma estação de trem. Estamos apenas esperando o trem chegar. É passageiro essa vida. Por isso que todas as coisas que Deus quer estabelecer no nosso coração é para crescimento, é para que a gente tenha entendimento que quando chegar esse trem, né, estou falando como mineirinho, esse trem que vai nos levar para a glória, ou seja, a morte, que nos levará para a vida eterna, aí estaremos entendendo 100% o porquê de todas as coisas. Todavia não entendemos tudo, mas entendemos um pouco. Amém? O primeiro princípio, é preciso mover para outro lugar. Eu acredito que os discípulos não estavam sabendo do que haveria de acontecer, é claro. Eles não esperavam uma tempestade, não esperavam que o mar ficaria revolto. E você vai encontrar uma passagem semelhante a esta quando Pedro estava no barco e Jesus vem andando sobre as águas, quando o mar também estava revolto, não é? Mas aqui em Marcos existe uma outra narrativa e uma outra situação. Desta vez, Jesus está no barco com eles. E não somente isso, outros barquinhos estão juntos. Olha o que diz o verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, o próprio Senhor Jesus disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com eles outros barquinhos. É interessante que Jesus diz assim: passemos para o outro lado. Sabe, queridos, eu não sei como anda a situação da sua vida, da minha vida, mas eu tenho certeza que Deus tem hora que fala conosco para a gente se mover, passar para o outro lado. Eu entendi isso muito bem quando eu estava em Miami, quando Deus disse para nós: está na hora de passar para o outro lado. E é interessante que nós não esperamos, não temos expectativas, muitas vezes, daquilo que nós vamos fazer. E eu creio que cada um de nós sabemos muito bem que em certas situações parece ser difícil tomar certas decisões. Às vezes largar o certo pelo duvidoso. Às vezes largar as raízes para as coisas inconstantes. Por exemplo, quando Deus falou a Abraão, Deus falou para Abraão sair do meio da parentela dele e para ir para um lugar que o Senhor iria mostrá-lo ainda. E ele foi. Eu creio que esses desafios fazem parte da nossa vida todos os dias. Às vezes somos levados para o outro lado e não sabemos o que está nos esperando. Eu tenho certeza que há uma palavra ordenada. E eu creio que se nós nos movermos debaixo dessa palavra ordenada pelo Senhor, nós não devemos ter medo. Às vezes, é assombroso. Eu, de vez em quando, vejo alguns vídeos no YouTube, acho que na China tem um lugar onde tem uma ponte de vidro. E eu gosto de ver as reações dessas pessoas que tentam passar.
Tem uns que vão passando agarrando, porque você vê um abismo embaixo. E as pessoas, tem uns que nem conseguem mexer, trava. O medo, o pânico toma, por ocasião, a vida dessas pessoas de tal forma que elas querem o desafio, mas nem conseguem caminhar. Porque existe o medo, existe a dúvida, existem as questões. Será que esse vidro vai aguentar? Será que... Mas eu tenho certeza que se o vidro fosse pintado, eles nem saberiam que era vidro. Iriam passar normalmente, mas continua sendo vidro. Às vezes nós estamos pedindo a Deus para pintar a estrada por onde nós vamos caminhar. A estrada que Ele fez de vidro. E estamos pedindo a Deus, Senhor, passa alguma coisa para que eu não veja o que está para acontecer. Mas eu quero que vocês entendam que quando é preciso mover, precisamos mover debaixo da palavra de Deus. Jesus não mandaria os seus discípulos para uma missão suicida, mas mandou eles atravessarem para o outro lado. E olha, na história de cada um de nós aqui, ao vir para este país, praticamente atravessamos para o outro lado a qualquer custo. Com as dificuldades, corríamos às vezes para arrancar visto, não tinha visto, vamos pelo México. Não tem o México, vamos para Cuba. Não tem Cuba, vamos nadando até West Palm Beach. Não, até em como é que chama lá? Não, vamos lá para baixo, lá para os Key West. Vamos de Cuba até Key West, é 90 milhas. As pessoas fazem de tudo para alcançar um objetivo que elas também não sabem o que vai ser. Não é verdade? Quando você e eu chegamos aqui nesse país, nós não sabíamos quais seriam as expectativas. Ouvíamos falar, mas nós chegamos aqui com dificuldades. Enfrentamos lutas, desafios, barreira da língua, tudo mais. Mas vencemos, estamos aqui hoje. É sinal de vitória, não é verdade? Por isso que há um propósito de Deus para tudo. Quem poderia imaginar que temos aqui diferentes localidades do Brasil, reunidos numa pequena sala, num pequeno apartamento, na Flórida, nos Estados Unidos? E todo mundo brasileiro. O que eu acho lindo o que Deus faz é que Ele faz uma diversidade diferente e Ele põe um propósito. Nós estamos aqui para um propósito, para que a glória de Deus se estabeleça através das nossas vidas e na vida das outras pessoas. E é isso que Deus tem nos chamado. Por isso que a palavra do Senhor diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Diga para o teu irmão que está do teu lado, Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Segundo ponto que eu quero que vocês entendam comigo, que é o segundo princípio, é conhecer a situação real que nos envolve. Veja bem, no verso 37, os discípulos não estavam preparados para isso. Provavelmente eles estavam ali com Jesus na beirada da terra, com um barco ali na praia, e de repente, quando se ouve a ordem de Jesus para atravessar para o outro lado, então eles vão debaixo da palavra do Senhor, e ao chegar lá, a Bíblia diz aqui no verso 37 que se levantou um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que esse já se enchia. Eu creio que é aquele momento real da nossa vida que nós não sabemos por que viemos parar aqui. Eu sei que mesmo debaixo de uma palavra rema, debaixo de uma palavra de Deus na nossa vida, existem momentos em que nós pensamos, será que foi Deus mesmo que nos mandou? Será que era Jesus que estava ali no meio da multidão na praia que gritou para a gente, vamos atravessar para o outro barco? Será que é o Jesus que entrou nesse barco mesmo? Porque qual era a situação de Jesus na hora que o vento e o mar se levantou? Ele estava dormindo. Queridos, eu não sei quanto a vocês, eu não tenho um enjoo de andar em barco, graças a Deus.
Já andei muito de barco aqui. Já andamos, né? Muito de barco e jet ski aqui. Eu não tenho esse problema, né? Mas tem gente que tem esse motion sickness, né? Que qualquer movimento que dá, né? Quer vomitar. Mas preste atenção. Imagine você entrando num barco em que o movimento das águas não é o normal, como o mar oferece, mas sim dezenas de vezes pior. E pior, para piorar ainda, o barco estava se enchendo de água, o que significa que ele iria afundar, sucumbir, ir à deriva para dentro do mar. E o que acontece? Os homens que estavam ali não sabiam que essa situação seria tão forte na vida deles, mas era real. Eu não sei, às vezes nós pensamos assim, Deus nos trouxe para um determinado momento da nossa vida para nós alcançarmos certas coisas, mas eu vejo neste momento apenas tempestade e vento forte. Cadê aquela coisa linda que Jesus diz, vamos para o outro lado? Talvez os discípulos pensaram assim, nós vamos ver o entardecer no mar, o sol se pondo, aquela maravilha, não teve sol, não teve pôr do sol, o que teve foi vento, nuvens carregadas, cinzentas, céu de bronze, chuva descendo, onda se movendo, perigo adiante. E aí? Nós precisamos conhecer a situação real que nos envolve. Não tem como dizer que isso não é uma verdade, é um fato. Tem momentos na vida da gente que a gente questiona por que fomos colocados aqui. Ou por que estamos diante dessa situação. E é aí que nós vamos para o terceiro e último ponto, que eu quero de fato mostrar para vocês o que o Senhor fala. E no verso 38, a partir da parte B, diz assim, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no. Quer dizer, o mestre estava dormindo ainda. Diante de um mar sacudindo, um barco para lá e para cá. Serviu como um berço que a gente faz para um bebê. Quanto mais você mexe o berço para lá e para cá, o neném dorme. Jesus estava dormindo no balanço do mar e das ondas. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Jesus não estava apavorado. E olha o que acontece. Dizendo-lhe, mestre, você não está vendo que nós vamos morrer? Olha a situação. Eles estavam bem na praia. De repente Deus fala com eles para ir para o outro lado. E agora eles se encontram numa situação em que muitos desses discípulos deviam estar dizendo assim, viu, nós fomos ouvir a voz de Jesus, olha onde é que nós viemos parar. Olha o que está acontecendo. Talvez essa dúvida tenha passado no coração deles. É possível. Poxa, Jesus manda a gente ir para um lado e agora nós estamos no meio da tempestade e ele dorme. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nunca dorme o guarda de Israel e jamais dormirá em qualquer situação. O que Jesus estava querendo mostrar aqui neste momento é que os discípulos deveriam descansar como ele estava descansando. E como descansar no meio de uma tempestade? Do jeito que Jesus estava descansando. Mas preste atenção no verso 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, essa parte aqui que eu fico alegre em ver o que Jesus fala conosco, porque essa é a nossa realidade. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Queridos, às vezes nós nos deparamos com situações tão drásticas que o Senhor nos mandou passar para o outro lado, e às vezes a gente pensa assim, por que nós não fizemos simplesmente isso? Aquieta-te e cala-te. Algumas mensagens atrás eu falei muito sobre como calar as vozes que estão ao nosso redor. Aquelas vozes que não procedem de Deus. Aquelas vozes que diz, faça isso, faça aquilo, mas você não sabe qual direção e nem de onde vem. Essas vozes a gente tem que calar. Mas essa voz que estava aqui era a única.
Era a voz de Jesus que estava dizendo: cala-te e aquieta. Quando você se deparar numa situação, quando eu nos deparar, como nós nos depararmos numa situação difícil, a palavra que Jesus quer dizer para nós é: calemos e aquietemos. Porque Ele sabe muito bem que nós vamos falar o que não precisamos falar e vamos ficar em crise de pânico quando não precisamos passar por isso. Porque Ele está no barco. Ele está no lugar para onde você foi enviado. Ele está na situação em que você está passando. Não esqueça disso. Mas a minha situação é difícil. Eu tenho enfermidade, eu tenho câncer, eu tenho coronavírus, eu tenho não sei o quê, eu tenho qualquer coisa. Mas Ele está nesse barco. Não podemos esquecer disso. Amém? E no versículo 41, que está o concerne dessa mensagem que eu quero dizer para vocês. Por mais que nós saibamos que Jesus faz tudo isso, os discípulos que andavam bem perto dele, que viram sinais, prodígios e milagres, que viram de onde ele nasceu, que viram ele se dando diante dos sacerdotes, viu questionando princípios religiosos, viram Jesus operando milagres e fazendo ressurreição. Esses discípulos, quando viram o que Jesus tinha feito, sentiram um grande temor. E assim uns diziam para os outros: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Vou dizer para vocês nesta noite. Quem é este? Este é aquele que estava lá no Éden, que estava no princípio de todas as coisas, que criou os céus e a terra, que estava lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele triunfou sobre potestades e principados. O seu nome é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Ele estava no Getsêmani, brigando uma luta titânica entre o fazer a sua vontade e fazer a vontade do Pai. Ele foi ao inferno e pegou os despojos e tirou da mão do diabo a chave da morte e do inferno. Este nasceu de uma virgem e, sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas venceu a ignomínia, foi para a cruz, rasgou o véu do templo, ligou-nos diante do Pai. Somos hoje conectados através da sua vida e da sua morte e da sua ressurreição, para a qual nós somos chamados. É este que estava no barco com esses discípulos. É este que fez os céus e a terra, e nada do que foi feito se fez, porque com ele todas as coisas foram feitas. Quem é este? É aquele que estava lá no princípio, é aquele que morreu naquela cruz, como ovelha muda foi para o matadouro. Segundo Isaías, ele foi movido e moído pelas nossas culpas e pelos nossos pecados. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que viverá e vive para sempre. Amém? É este em quem eu creio. É este que é soberano. É este que nos manda atravessar para o outro lado. Não importa a tempestade, não importa o vento, não importa nada disso, pois tudo isso está debaixo da sua palavra. Por isso tem de grande esperança, porque maior é aquele que nos chamou do que aquele que está neste mundo. E eu digo para você que está nos assistindo na internet, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós falamos. Esse é o Deus que vive e vive para sempre. Não importa a sua situação, não importa a sua enfermidade, não importa o que está passando na sua vida, não importa se você está à beira de um divórcio, não importa o que você está passando em qualquer situação da tua vida. Ele está no barco e é capaz de fazer calar a tempestade e a chuva e o vento na tua vida.